Apocalipse capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém? Então, deixa eu dar a explicação para a gente poder prosseguir na leitura. João teve a visão de um anjo que descia do céu. Esse anjo, ele trazia nas suas mãos correntes. É interessante que esse anjo, a Bíblia não descreve ele como sendo um anjo importante, como a Bíblia às vezes descreve Miguel, Gabriel, que são anjos de muita autoridade. A Bíblia não dá ênfase. Nós entendemos que este anjo, que recebeu as correntes para prender o diabo, esse anjo, ele possivelmente seja um anjo de pouca expressão. Mas você percebe que o diabo não foi capaz de resistir à autoridade dele. Esse anjo desceu com a corrente na mão, o diabo não resistiu, ele facilmente foi preso, acorrentado e lançado no poço do abismo. Por que um anjo de pouca expressão prendeu o diabo e não houve resistência? Por dois motivos que eu vou explicar. Primeiro, o diabo, ele já está vencido na cruz do Calvário. O diabo foi vencido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, no momento em que Jesus morreu, derramou seu sangue inocente e depois ressuscitou. Então ele venceu o inferno, ele venceu a morte. Às vezes, a gente dá muita ênfase ao diabo. Na verdade, a luta que nós temos contra o diabo é até uma covardia, porque nós estamos lutando contra um adversário que já foi vencido. Agora, a maior luta que nós temos não é contra o diabo. A maior luta que nós temos é contra a nossa própria natureza, é contra o nosso próprio eu. Está entendendo? Amém? Então, vamos dar menos ênfase ao diabo, que é um inimigo que já foi vencido, e vamos dar mais ênfase à nossa natureza, porque se você for derrotado, você não vai ser derrotado pelo diabo, você vai ser derrotado pela sua natureza, pelo seu eu, pelo seu ego, pela sua carne. Compreende? Amém? Um segundo motivo pela qual o diabo não resistiu à prisão: o Senhor Jesus, ele veio na terra para nos outorgar autoridade. A Bíblia diz: foi presa o diabo. Se você ler comigo o versículo 2, ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Amém? Vamos dar uma atenção aqui para a expressão a antiga serpente. A antiga serpente, porque o diabo, ele é descrito como, simbolicamente na Bíblia, a serpente, o símbolo da serpente. Quando Deus deu autoridade a Adão e Eva para dominar sobre todos os animais, Deus falou: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre todos os animais. Dominai sobre as aves, as bestas feras e todos os animais que se rastejam. Então, animais que se rastejam estavam incluído o domínio sobre a serpente. Aqui, Deus estava entregando a Adão o domínio sobre toda a terra, inclusive sobre a serpente, sobre os animais que se rastejam. Esse domínio representava também o domínio sobre as forças do inferno. Porém, quando Adão pecou, esse domínio que Deus deu ao homem foi outorgado ao diabo, e assim o homem foi vencido e ele passou a ser subserviente
daquela força que ele deveria dominar. Está entendendo? Amém? Aí, o que aconteceu? Se o primeiro Adão fracassou, Deus teve que enviar um segundo Adão, e esse segundo Adão, que foi Jesus, ele veio na terra e ele tomou de volta aquele poder, aquela autoridade, e outorgou ao homem. Então vamos imaginar que essa corrente que o anjo trouxe para prender o diabo é a mesma corrente que foi colocada na minha mão e na sua. Essa corrente, ela é uma corrente visível pela qual todo aquele que se apropriar da autoridade do nome de Jesus tem poder também para amarrar o diabo e vencê-lo. Jesus falou a respeito disso quando disse: ninguém pode entrar na casa do homem valente e tomar os seus bens sem antes amarrá-lo, dominá-lo e vencê-lo. Se eu quero entrar na casa do homem valente, que aqui representa o diabo, e tomar os seus bens, que bens? O reino das trevas, praticamente invadir o reino das trevas. E se eu quero conquistar os seus bens, que são as almas, que o diabo se apropriou delas e vem escravizando-as, se eu quiser entrar lá, no reino das trevas, se eu quiser entrar nos becos, nos lugares mais escuros e escusos do mundo, nos pontos de prostituição, de tráfico de droga, nos piores lugares, e eu quiser pregar a mensagem do Evangelho e tomar as almas que estão se perdendo, primeiro eu tenho que ter a coragem de dominar o valente, amarrá-lo e vencê-lo. Então imagine que essa mesma corrente que foi dada ao anjo é a mesma corrente de autoridade que foi dada a todo aquele que crê no poder do nome de Jesus. Amém? E aí, diz aqui, versículo, nós lemos o 3 ou não? Então vamos ler o 3, ó. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém? Então, vamos explicar nesse versículo 3 pontos: poço do abismo, preso por 1000 anos, e depois convém que seja solto por um pouco de tempo. Vamos explicar primeiro o poço do abismo. O poço do abismo são prisões espirituais, aonde Deus prendeu alguns demônios, que serão soltos no período da grande tribulação, e são demônios que têm um poder de destruição enorme. O poço do abismo é uma prisão espiritual, aonde o demônio, nessa altura do Apocalipse, será preso, para que Jesus estabeleça o seu governo na terra, sem a influência do diabo. É até interessante lembrar, que quando Jesus foi na região dos Gadarenos, e ele se deparou com um homem possesso, o demônio, a legião, disse: não nos mande para o poço do abismo, implorando a Jesus que não os mandasse para o poço do abismo, porque eles sabiam que uma vez lançados no poço do abismo, eles por tempo indeterminado perderiam o poder de atuação. Por algum motivo, o diabo tem medo desse poço do abismo, porque ele sabe que se ele for lançado lá, ele vai ficar inativo, ele perde sua atividade na terra e o seu poder de destruição. Finalmente, o diabo é preso, é lançado no poço do abismo por 1000 anos. Esses 1000 anos é o período do milênio, onde o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Qual é
a ideia do milênio. Jesus vai mostrar nesses 1000 anos como teria sido a terra no jardim do Éden se Adão e Eva não tivessem pecado. Através desse governo, o mundo vai se tornar como teria sido a vida da humanidade no jardim do Éden, sem dor, sem sofrimento, se o homem não tivesse pecado. Nesses 1000 anos que Jesus estabelece o seu governo na terra, aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição vão governar como anjos. Isso significa dizer que se você guardou a fé e amou o Senhor Jesus até o último dia da sua vida, se você não abandonou a fé e não deixou o seu amor se esfriar por Cristo, como muitos deixaram, você pode morrer salvo, ou o arrebatamento da igreja pode acontecer enquanto você está vivo. Em qualquer um dos dois casos, você é arrebatado, e nós que guardamos a fé no Senhor Jesus, vamos estar no milênio como anjos. A promessa bíblica é que nós vamos governar com Cristo. A promessa bíblica é que nós vamos reger as nações, vamos apoiar o governo de Cristo, não como homens e mulheres, mas como anjos, não com corpos destrutíveis, mas com corpos indestrutíveis, porque esse corpo será transformado num corpo glorioso, um corpo que não vai se deteriorar, um corpo que não morre. Depois eu vou dedicar um espacinho na reunião para falar um pouco mais a respeito deste corpo glorioso, amém? Vamos continuando, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, amém? Quem são esses que assentaram no trono e foi dado o poder de julgar? Somos nós, eu e você, e todos os cristãos de todas as eras, e os homens que morreram crendo no Senhor Jesus. Estes receberão o poder de julgar, a autoridade. Aí vai falar de um segundo grupo que João viu, continuando. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal da besta na sua mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, amém? Tudo bem, bispo, quer dizer então que eu vou reinar como anjo durante o governo milenar? Sim, mas eu vou reinar sobre quem? Sobre aquele grupo que durante o período da grande tribulação não se rendeu ao governo do anticristo, que permaneceu fiel a Deus. Quem são esses? Sabe aqueles cristãos que o amor deles por Jesus se esfriou? Sabe aqueles cristãos que perderam a fé? Acontece o arrebatamento da igreja, vai ser o maior caos que já aconteceu na face da terra, pessoas desaparecendo, e essa gente vai entrar em desespero, porque eles vão dizer: Jesus voltou e eu fiquei. Essa gente vai lamentar: puxa, quantas oportunidades eu tive. Às vezes eu achava que as coisas de Deus não deveriam ser levadas tão a sério, eu esfriei na fé. Gente vai dizer: eu estive no altar. Tudo bem se eu não conhecesse a palavra, mas eu conheci a palavra. Eu negligenciei a palavra de Deus, eu negligenciei a salvação da minha alma. E agora, em desespero, essas pessoas vão dizer: Jesus voltou e eu fiquei. Por que não atendi os apelos da minha mãe, que me convidava para ir à igreja?
Por que não atendi os apelos do meu marido, da minha esposa, que dizia: acerta a sua vida com Deus, vai para a igreja, faça uma aliança com Deus? E eu achava que minha esposa estava sendo cansativa demais, eu achava que minha mãe pegava demais no meu pé para eu ir para a igreja, e eu negligenciei a palavra, e agora Jesus voltou e eu fiquei. Essas pessoas vão ver um governador político se levantar das nações. Essa gente vai ver o governador político unificar a moeda, crédito e débito vai ser a moeda do mundo todo. Essa gente vai ver uma revolução política como nunca houve. Mas cumprindo 3 anos e meio, esse líder político vai querer ser adorado como Deus. A marca da besta, que até então era opcional, colocava quem queria, agora vai ser obrigatório. E quem não aceitar a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Muita gente vai lembrar da mensagem que a mãe dizia. Minha mãe havia dito, e tudo está se cumprindo. Então, aqueles que permanecerem fiéis a Deus, aqueles que não foram no primeiro arrebatamento, mas que permaneceram na terra e resolveram não se render ao governo do anticristo, esses são aqueles que vão reinar e participar do milênio. Nós que guardamos a fé e fomos arrebatados na primeira oportunidade, vamos estar ali como governadores, como anjos, vamos apoiar o governo de Jesus Cristo. E esses que sobreviverem às mortes da grande tribulação, eles vão viver no milênio. Compreende até aqui? Amém? Vou continuar explicando. Vamos para o versículo 5. Mas os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Amém? Então, bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? O arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, foi o que Paulo disse. Como assim ressuscitarão primeiro? Esse evento é um evento em que o nosso corpo, ele vai ser transformado num corpo glorioso. Aí você vai dizer: bispo, e quem morreu há muitos anos? Os restos mortais serão transformados em um corpo glorioso. Como será esse corpo glorioso? Será semelhante ao corpo de Jesus Cristo quando ressuscitou. Você sabe que Jesus, ele veio ao mundo com um corpo como esse corpo que eu tenho como seu corpo. É por isso que ele foi surrado, ele foi espancado, cravaram pregos nas suas mãos. Quando ele morre, ele volta com um corpo indestrutível. A Bíblia fala que Jesus aparecia e desaparecia. A Bíblia fala de Jesus entrando num quarto sem que se abrissem as portas nem as janelas. Quer dizer, um corpo que não está limitado como esse corpo. Porém, esse corpo glorioso, ele também tem carne e ossos, como esse, só que indestrutíveis. Quando os discípulos estavam apavorados, vendo Jesus ressuscitado, eles disseram: ei, será que isso é um espírito, é um fantasma? Jesus falou: toquem em mim, para vocês verem que um espírito não teria carne nem ossos como eu tenho.
Está entendendo? Amém? Esse corpo ressuscitado, o corpo glorificado, ele será mais ou menos na mesma aparência do corpo antigo. Tanto é que Jesus, ele foi reconhecido em alguns lugares por onde ele andou, porque o corpo glorificado era parecido com o corpo anterior. Esta é a primeira ressurreição. Entre a primeira ressurreição e a segunda, haverá o espaço de 1000 anos referente ao milênio, referente ao governo de Cristo. Então, acontece a primeira ressurreição, depois tem o milênio, depois do milênio a segunda ressurreição. Porque bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição eles foram salvos. Na segunda ressurreição, eles serão ressuscitados para ser julgados no grande julgamento que vai acontecer depois do milênio. Está entendendo? Amém? Muito bem. Continue com a Bíblia aberta aí. Nós vamos continuar da onde a gente parou. Só deixa eu mostrar uma coisa para você. No versículo 21, ó. De Apocalipse. Não, desculpa, gente, continua no 20 mesmo, ó. Versículo 13. A partir do 12, ó, só para você ver a segunda ressurreição. Versículo 12, capítulo 20. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar devolveu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno devolveram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Amém? Então essa é a segunda ressurreição, onde a terra, o mar, o inferno devolverá os mortos que nele há. Então é por isso que João, ele destaca que é bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Amém? Vamos continuar de onde nós paramos. Versículo 7 diz assim, ó: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Amém? Então, vamos analisar um pouco o milênio. Satanás é preso, Jesus governa sobre a terra sem a influência do diabo. E agora que você vai ver que o homem não pode culpar o diabo dos seus pecados, porque mesmo com Satanás preso, algumas pessoas se rebelaram contra o governo de Cristo dentro delas, no coração. Amém? Só que é claro que elas se rebelaram, mas não colocaram para fora essa rebelião. O coração delas foi ficando contra Jesus, foi se endurecendo. Quando Satanás é solto no final dos 1000 anos, Satanás ainda levanta 2 nações, Gog e Magog, que a Bíblia diz que são como a areia do mar, muito numerosa, e ele cria um exército numa última tentativa de vencer a Deus. Quem são aquelas pessoas? Os que se rebelaram contra Deus no seu coração, Gog e Magog. Aí você vai dizer: bispo, por que Deus não acabou com o diabo de uma vez por todas? O diabo fez Adão cair, Adão e Eva. O diabo exerceu influência sobre a raça humana. O diabo, depois de tudo que ele fez, ele é preso.
e no final ele ainda é solto por mais 1000 anos. Por que Deus não acabou com o diabo definitivamente? Por que deixar que ele seja solto depois de 1000 anos? Por um motivo muito simples. Deus está passando a peneira para ver quem vai permanecer fiel a Ele, mesmo tendo a oportunidade de se rebelar. Então, no arrebatamento da igreja, Deus passa a primeira peneira. Na grande tribulação, Deus passa mais uma vez a peneira, para ver quem não vai se curvar ao reino do anticristo. E uma última vez, depois do milênio, Deus permite que o diabo seja solto, para uma última vez passar a peneira, para ver quem vai ser capaz de se manter fiel a Deus, mesmo tendo a oportunidade de se rebelar. Você sabe qual é a esperança do diabo? É que se ele reunir uma multidão contra Deus, talvez ele consiga vencer. Talvez, mas ele não vai, porque aqui ele vai ser vencido definitivamente. Versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Então, lago de fogo e enxofre, esse vai ser o destino do diabo, do anticristo, do falso profeta e de todo aquele que não foi salvo. Está entendendo até aqui? Amém? Muito bem. Então, quando nós falamos do inferno, a Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormento, de desespero, de aflição. Mas fique sabendo que o inferno é só a antessala, porque depois de tudo, o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia chama de segunda morte, porque a morte na Bíblia não é ser aniquilado. A morte na Bíblia é ser definitivamente separado de Deus. Por segunda morte, entenda a eterna separação de Deus, porque a alma mesmo não morre, vai ser atormentada eternamente no lago de fogo e enxofre. Bispo, como que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia fala que antes do milênio, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo e Satanás foi preso. Depois do milênio, Satanás é lançado no lago de fogo, aonde está ainda a besta e o falso profeta. Quer dizer, era para eles terem morrido, mas eles estão ali ainda. Então, por segunda morte, não entenda aniquilação. Por segunda morte, entenda eterna separação de Deus e sofrimento eterno. Amém, gente? É isso aí. Então aqui, a Bíblia, ela já não fala, ela termina aqui o milênio. Se a gente fosse continuar a partir do versículo 11, nós entraríamos no tema do juízo final. Só que o juízo final, eu quero deixar para uma outra ocasião, porque se a gente falar só sobre o milênio, nós podemos esmiuçar o máximo possível o tema do milênio. E se eu entrar em outro tema, fica muita informação e mais difícil de assimilar, tá bom? Amém? Vamos entender um pouquinho mais sobre o milênio? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 65, por favor. Em Isaías 65, a partir do versículo 20, nós vamos ter mais algumas informações a respeito de como será o milênio. Então, a primeira informação importante que a Bíblia nos dá
é que durante o milênio as pessoas vão trabalhar, vão se casar, vão ter filhos, onde a Bíblia diz que os anjos não se casam e nem se dão em casamento, refere-se a um evento depois do milênio, aqueles que foram salvos na primeira ressurreição, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, não se curvando ao governo do anticristo, eles vão viver na terra um reino de paz, a natureza será restaurada à sua condição original, Jesus vai reinar e as pessoas vão viver, vão casar, vão ter filhos, compreende? Amém? Isaías 65, 20. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Amém? Aqui nós temos algumas informações sobre o milênio. As pessoas vão morrer durante o milênio, vão viver normal e vão morrer, só que a duração da vida será prolongada. Então, alguém que morreu com 100 anos no milênio será considerado, esse aqui morreu jovem, esse morreu cedo, a vida será prolongada. Agora é claro que eu já falei, mas não custa enfatizar novamente, morte, se casar, ter filhos, viver e morrer, é uma peculiaridade apenas daqueles que não foram salvos na primeira ressurreição. Se você foi salvo, a tua salvação está garantida, você já recebeu o teu corpo glorioso, você vai governar com Cristo como anjos. Até aqui eu acho que ficou claro, não ficou? Amém? Vamos continuando. 21. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e as comerão do seu fruto. Quer dizer, uma vida normal de trabalhar, de construir. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das suas mãos até a velhice. Amém? O que significa os dias do meu povo serão como os dias da árvore? Que a vida será prolongada de forma que a longevidade do homem será como a das árvores. Se uma árvore pode viver 1000 anos, então uma pessoa saudável e fiel a Deus, ela também vai poder viver 1000 anos, como Adão, por exemplo, viveu 950 anos. Era a perspectiva de vida naquela época, e voltará a ser a perspectiva de vida no milênio. Versículo 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Amém? Essa aqui para mim é a melhor parte. A gente não fica orando e perseverando em oração para Deus nos atender. Você ora hoje, oh meu Deus, me dá a resposta, me dá a vitória. Amanhã você está lá de novo, e às vezes uma resposta divina exige perseverança. Aqui no milênio, Deus falou, antes que clamem, eu responderei. E quando as palavras ainda estiverem na boca, eu já os terei atendido. Quer dizer que a resposta de Deus virá de prontidão, como Deus gostaria que tivesse sido no jardim do Éden, se o homem não tivesse pecado. Amém? Versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém? Quer dizer, como no jardim do Éden, os animais, eles não vão comer carne, eles vão comer erva. Quer dizer, fala do leão e a ovelha pastando junto,
o lobo e a ovelha pastando junto, fala de uma criancinha colocando a mão na toca da serpente. Quer dizer, na verdade, quando o homem se rebelou contra Deus, a natureza se rebelou contra o homem. Por isso que Deus falou: Adão, a tua recompensa por me desobedecer será essa: do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida, e você vai lavrar a terra com dificuldade, e a terra não vai produzir só coisas boas, não, a terra também vai produzir espinhos e cardos. Por quê? Porque o homem se rebela contra Deus e a natureza se rebela contra o homem. Só que tudo isso será restaurado ao plano original de Deus, como teria sido se o homem não tivesse pecado. Amém, gente? Aqui eu encerro todas as explicações sobre o milênio. Todas as informações que a Bíblia nos dá sobre o milênio terminam aqui. Agora deixa eu só dizer uma coisa para você. Vocês lembram da historinha que eu contei na semana passada, a respeito, os que estavam na semana passada, na quarta-feira passada, a respeito do rapaz, morava no interior do Amazonas, e ele foi para a capital, e ele conheceu uma moça de classe média alta. A moça se apaixonou por ele, e ele pela moça, e ele falou assim: eu vou voltar para o interior do Amazonas, eu vou trabalhar, vou construir uma vida, e eu volto para buscar você. E a moça: não, você não vai me deixar, se você me ama, você vai me levar com você. Aí o rapaz falou: mas meu bem, olha, você é de classe média alta, seus pais te dão uma vida boa, eu não vou tirar você da casa dos seus pais para te levar para o interior do Amazonas, onde você vai viver num casebre. Eu preciso estabilizar minha vida para te dar condições de dar uma vida, no mínimo, igual essa que você tem com seu pai e com a sua mãe. Aí ela fez um acordo, falou: então você vai, eu prometo que eu não vou me comprometer com ninguém, e você me promete que você vai voltar. Ele falou: tudo bem, de 2 em 2 meses eu te escrevo uma carta, eu te prometo que eu vou voltar para buscar você, e você me promete que você não vai se comprometer com outro homem. E assim eles fizeram. E esse rapaz foi para o interior do Amazonas e trabalhou dia e noite, de segunda a segunda, de sol a sol, e foi construindo uma vida, se estabilizando. E aí essa moça, no primeiro ano, ela ficou na expectativa: ele vai voltar para me buscar. E as moças diziam: você é estúpida, como é que você consegue ser tão estúpida? Ele não vai voltar. Que você não se interessa por outro homem, não toca a sua vida, você fica aí nessa ilusão de que ele vai voltar para você. Não, ele prometeu que vai voltar, ele me escreve uma carta, de 2 em 2 meses ele vai voltar. Passou o segundo ano, nada. Terceiro ano, nada. E a pessoa que me contou a história disse que no 6º ano ele voltou, já com uma vida estabilizada, e levou ela para morar com ele. Agora imagine, se essa história é verdadeira ou não, fica por conta de quem me contou, né? Não por minha conta, eu não me comprometo. Mas imagine, se isso fosse nos tempos modernos, que você manda um e-mail de manhã, se a pessoa não te respondeu à tarde, você já está achando que a pessoa não quer te responder. Que você manda um WhatsApp de manhãzinha, uma mensagem, e se o namorado ou a namorada não respondeu até no final do dia, é porque na sua cabeça ele já arrumou outra. É ou não é? Numa era onde a tecnologia nos deixou imediatistas, que nós saímos da era do fogão a lenha, que para fazer um almoço começava a acender o fogão a lenha de manhã, 8 horas da manhã, para o almoço estar pronto meio-dia e meia.
E depois veio a geração do fogão a gás, que fazia comida em 1 hora, e agora a geração do forno micro-ondas, que faz em alguns minutos. Antigamente era a geração que andava a cavalo, e agora nós temos veículos que nos permitem viajar numa velocidade rápida, ou até mesmo um avião que me permite estar num outro estado dentro de 1 hora, no outro país dentro de algumas horas, e nós estamos numa era imediatista. E vamos imaginar que essa história acontecesse nos tempos modernos, e vamos imaginar que esse rapaz foi para o interior do Amazonas com a promessa de que voltaria para sua amada, e ela ficasse esperando, e no primeiro ano ansiosa, ele vai voltar para mim. E outros rapazes se interessaram por ela. Não, eu não vou me comprometer com ninguém, porque meu grande amor vai voltar para me buscar. Passou o primeiro ano. Segundo ano, eu acho que ele não volta mais não. Puxa vida, prometeu que ia voltar, já passou 1 ano. Ah, mas eu ainda vou esperar mais um pouco. Segundo ano, nada. No terceiro ano, o amor esfriou, e é onde a moça se dá em casamento para outro homem. Essa é mais ou menos a ideia de quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus disse assim: olha, não entristeça o seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vós outros, a fim de que aonde vocês estiverem, eu esteja também. E Jesus foi. Agora, o noivo foi e prometeu que ia voltar, e nós, a igreja que somos a noiva, estamos numa espera de mais de 2000 anos. Aí muitos começam a esfriar o seu amor por Cristo, e quando Jesus voltar, a maioria dos cristãos já terão se comprometido com um outro homem. Que homem? O mundo, os prazeres que o mundo aí fora tem para oferecer. E o que nós temos que fazer? Preservar o nosso amor pelo Evangelho, o nosso amor pelo Senhor Jesus, porque a salvação da nossa alma vai depender de amar o Senhor Jesus Cristo até o último dia da nossa vida. E eu tenho visto homens de Deus, eu tenho visto homens que estiveram em cima dos altares, que pregaram a palavra, que tocaram no louvor, que fizeram missões, que evangelizaram, que fizeram libertações, mas que o amor por Cristo foi se esfriando ao ponto de se acabar completamente. Não deixe o teu amor por Jesus Cristo e pelo Evangelho se esfriar, porque Ele prometeu que voltaria, Ele prometeu que iria subir, Ele prometeu que subiria e ia nos preparar lugar, e que voltaria para nos levar. E tome cuidado, para que nesta ânsia de ganhar o mundo, você não termine por perder a sua alma. Está entendendo? Amém? E se você ver, até para eu poder finalizar, a Bíblia sempre fala de 2 grupos: o joio e o trigo, as virgens sábias e as virgens prudentes, o servo fiel e o servo infiel. A Bíblia fala o tempo todo de 2 grupos: os que são de Deus e os que não são, os salvos e os não salvos. Por quê? Porque não há um terceiro grupo, daquelas pessoas neutras que ainda não se decidiram. Se você ainda não se decidiu por Cristo, eu lamento dizer para você, você já está
classificado no reino das trevas. Não há um terceiro grupo dos que ainda não se decidiram, dos neutros que ainda não se comprometeram nem com o mundo, nem com Jesus. E é muito importante que você tome a sua decisão, que você decida por Cristo e guarde a sua fé até o último dia da sua vida, porque bem-aventurado o que tiver parte na primeira ressurreição. Amém?